Eu me sinto honradíssimo. Obrigado pelo convite, Bruno, pessoal da BU, e é uma alegria imensa revê-los. Estamos sempre juntos por aí, né? A gente se encontra e estamos falando, pensando, refletindo sobre a palavra de Deus juntos. E é uma imensa alegria mesmo. Eu dou graças a Deus por vocês e sempre peço que Jesus os abençoe, para que a gente tenha nessa nação universitárias que amem a Deus de todo o coração, que nos sirvam de toda a sua alma, de toda a sua intelecção, com todo o ser que Deus lhe deu. Porque Deus é digno disso. Deus é digno do nosso melhor, da nossa adoração, o melhor que a nossa intelecção pode promover. É digno, Deus é digno disso. Então, Deus é bom. Graças a Deus por isso. E vamos falar então sobre o tema que vocês pediram para nós conversarmos: opressão profissional. Vamos abrir essa mensagem no Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Agora vamos ao Gênesis, no capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Senhor nosso Deus bondoso, mais uma vez nós adoramos ao Senhor nesta noite juntos, pedindo-te que tu, com o teu poder, nos fale, que o Senhor seja engrandecido e que as nossas vidas te sirvam com alegria nesse mundo que é tantas vezes hostil às nossas emoções, ao nosso coração. Que a graça do Senhor nos dirija e que o Senhor nos trate. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até aqui disse Deus: haja luz, e houve luz. Que significa falar sobre opressão no ambiente profissional, lendo o texto de Gênesis e lendo o Salmo que nós lemos. O primeiro texto diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar, tudo em vão. Tudo em vão. Inútil nos será acordar cedo, inútil nos será trabalhar, inútil. O Gênesis diz assim: no princípio Deus criou. E aí ele disse: haja luz. Então, qual caminho a gente segue lendo esses dois textos e falando sobre a opressão no ambiente de trabalho? Bom, nós vivemos um mundo que cobra resultados. Eu tenho absoluta convicção que você, no seu ambiente de trabalho, é cobrado resultados. E muito, e muito. Eu tenho absoluta convicção que você, na ambiência profissional, cai ou fica em pé mediante o que você apresenta, mediante o que você demonstra em termos de resultados. Então, eu sei disso porque eu presto também serviço para uma companhia farmacêutica. Não sei se alguém aqui é do ramo farmacêutico. O ramo farmacêutico é um dos mais
agressivos que existem no mundo. As companhias farmacêuticas, há uma previsão que até o ano 2050 haverão apenas 5 companhias farmacêuticas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu trabalho, presto serviço para uma que é considerada a segunda maior companhia do mundo. Segunda maior companhia farmacêutica do mundo. Então, vocês imaginam a luta que é isso. Eles não se conformam com o segundo lugar. Isso para eles é algo que não pode acontecer, tem que ser primeiro. Então eles fazem algumas fusões, adquirem alguns laboratórios poderosos em algum país, e aí eles se tornam o primeiro. Só que o que era primeiro passou para segundo, ele também não quer ficar. Aí ele vai comprar algum outro laboratório em algum outro país para que ele agregue esses valores em dólares e aí ele passa a ser o primeiro de novo. Então, assim isso acontece há 10 anos. Então, a gente está vivendo isso. Todos somos cobrados em resultados. Agora, o que é que isso tem a ver com o Gênesis e o que é que isso tem a ver com o Salmo? Eu acho que para nós aprendermos a lidar com o mercado de trabalho, para nós aprendermos a lidar com as cobranças que nós recebemos, para nós servirmos a Deus neste lugar, a primeira coisa que nós cristãos precisamos ter muito claro nas nossas mentes é que Deus é o Criador. Até aí nenhuma novidade. Deus é o Criador. E como Deus é o Criador, Ele é um trabalhador por excelência. Deus trabalha. Quando Deus cria, o que é que nós precisamos compreender? Que além dele criar, Deus, Ele domina também todo o processo da criação. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: vamos pensar, para ser mais claro possível, numa árvore. Quem criou a árvore? Deus. Agora, a árvore, nós sabemos hoje, ela é o quê? É papel potencial. Correto? Então, o que é que nós estamos pensando aqui? Árvore, vamos voltar para a árvore. Deus criou a árvore. O que é árvore para nós hoje? Bom, árvore é madeira. Tá certo? Árvore é, por exemplo, papel, potencialmente falando. Quando Deus cria, nós cristãos precisamos ver o seguinte: que Deus não somente forma a árvore, Ele não só é Deus criador disso. Ele é criador tanto da árvore, como Ele é criador de todo o processo que pode fazer o homem ser beneficiado por essa árvore. E aí as aplicações que você dá à árvore são imensas, são inúmeras. Os resultados que saem de uma árvore, Deus também controla isso. Deus também controla isso. Quando Deus criou, Ele criou algo de fato e algo também potencialmente benéfico para a história humana. Então isso é muito importante a gente pensar. Por quê? Porque a gente pensa em Deus como Deus criador. E daí para frente, Ele é um Deus que se retira do cenário. E o que é que acontece com isso? A indústria administra o resto da criação. Deus criou. Agora o homem é responsável por fazer aquilo virar algo, pegar aquela matéria-prima, transformá-la em medicamento, transformar aquilo em papel, transformar em madeira, transformar em casa, enfim. Esse é o nosso grande problema. Nosso grande problema como cristãos é que nós não aprendemos que Deus não somente é o Criador, como Ele é o Criador também do processo, do desenvolvimento.
matéria-prima e do produto final dessa matéria-prima, que é o desejo dele para a alegria do homem. Agora, ele, na sua dimensão criadora, divide com o homem, dá oportunidade ao homem para o homem se divertir, para o homem se alegrar nisso, para o homem descobrir. Quando ele diz a Adão: Adão, você, meu filho, eu te criei, tudo é bom, tudo é muito bom, agora você dá nome aos animais, você dá nome às espécies, você agora é responsável pelo sistema de irrigação desse jardim, agora você é responsável pelo desenvolvimento das coisas que eu criei. Isto é trabalho. Isto é o que a teologia chama de mandato cultural dado por Deus ao homem. Adão e Eva receberam a incumbência do trabalho. Agora, nós lemos o Gênesis e nós falamos assim: olha, Deus criou e disse para o homem: agora vocês fazem o que querem. Não é isso. O homem, em comunhão com o seu Criador, fundamentados no amor, deveria tratar toda a criação com muito afeto, com muita comunhão, e desenvolver, e crescer, e pesquisar, em ver todo o potencial daquele material que Deus criou, e traduzir aquilo em vida, em desenvolvimento. Este sempre foi o mandato cultural do homem. Agora, o homem, na dependência de Deus, nunca pode deixar de ver que Deus não somente é o criador do material, Deus também domina os processos pelos quais o homem vai descobrir as coisas. E Deus também coordena os resultados disso. Porque nós não podemos pensar em Deus que simplesmente cria e sai de cena e diz: agora vocês se viram. Este tem sido um grande problema no nosso mundo ocidental. E este tem sido um grande problema nas nossas profissões. Por quê? Porque a gente pega o nosso canudo e a gente diz: agora é comigo. E quando nós nos frustramos, a gente olha para essa frustração e diz: eu sou um fracasso. E a gente não se dá conta que o Deus das Escrituras é o Deus que chama a gente para andar com Ele em toda a carreira, em toda a profissão, em toda a vida e em todo momento. E nós vamos vivendo as nossas vidas, fazendo das nossas vidas algo que é assim: Deus, o Senhor está presente na criação. Eu li lá no Gênesis, o Senhor criou, eu acredito nisso, a minha fé, ela comporta isso. Agora, o que é que isso tem a ver amanhã, quando eu chegar no meu trabalho e ser cobrado pelos resultados? Aí você entra naquela pressão e diz assim: não, o responsável sou eu. Porque eu aqui sou Deus. Porque quando você diz o responsável por isso acontecer sou eu, você disse: há dois deuses no universo. Um é o que criou, o outro sou eu. E aí a gente vive na eterna competição com Deus, desde lá do Éden, querendo ser Deus. Mas a grande verdade é que tanto o que você faz, como o processo pelo qual você faz, e os resultados que advirão daí, Deus continua sendo o Senhor absoluto do universo. Deus continua querendo ser reconhecido por nós. Deus continua querendo ser amado por nós em tudo que nós fazemos. E é por isso que o apóstolo Paulo nos dizia assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. No texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Nós nos esquecemos disso, e é por isso que nós somos alvos muito fácil da opressão profissional. Porque amanhã, quando nós somos cobrados pelo resultado, o mundo vai dizer para você assim: você é o grande responsável.
E você vai acreditar nisso e você vai entrar nessa pressão. E você vai entrar nessa pressão sem buscar o seu Deus. Porque você vai se ajoelhar diante daquilo que estão dizendo para você que não faz sentido à luz das Escrituras. Se você fracassa nos resultados, você se frustra, você se acha a pior das espécies. Se você tem sucesso, aí que você esqueceu de Deus mesmo. Isso é um drama, meus irmãos. Isso é um drama. E vocês querem ver como nós não trabalhamos bem isso? Porque tudo que eu estou falando aqui, eu tenho absoluta convicção que está surgindo um monte de perguntas na cabeça de vocês, e uma delas, que eu tenho absoluta convicção que está surgindo, é assim: quer dizer que eu não faço nada? Quer dizer que o que eu faço não vale? Que se Deus é responsável pelo que cria, pelo processo, pelo resultado, e o Marco está dizendo que eu tenho que reconhecer que tudo que acontece por causa de Deus, então eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada. Não é assim que nós raciocinamos? Muitas vezes nós vamos para extremos. Não é assim que você faz, não. O fato de você reconhecer que tudo vem de Deus não significa que você tem que cruzar braços do mundo. Muito pelo contrário. Eu e você somos chamados a entrar numa aventura de descoberta de Deus em meio ao nosso trabalho. Eu e você somos chamados a uma alegria profunda em Cristo Jesus, para descobrirmos os processos pelos quais as coisas vêm acontecer. E isso é prazer para nós, filhos de Deus. Isso é uma alegria para nós, porque nós acordamos pela manhã e nós vamos para os nossos trabalhos e nós falamos: Senhor, aqui nós precisamos colocar a mão. Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Agora eu vou colocar o melhor que o Senhor me deu a serviço do mundo, para que o Senhor seja engrandecido com toda essa inteligência que o Senhor colocou dentro de mim. E eu sei que quando eu aplicar essa inteligência que o Senhor me deu, eu quero que isso dê resultados para a tua honra e para a tua glória. E eu sei que aqui está a minha grande felicidade e a minha grande realização. Tudo isso significa adoração, irmãos. A única maneira de você escapar da opressão profissional, desta cobrança que te estressa, é você olhar de novo para o teu trabalho, para o mundo onde você vive, e perceber que Deus é o Senhor que está ali todo tempo. E você teve uma outra pergunta muito comum quando eu falo isso para os irmãos. Muitos dizem assim: Marco, eu pensava que Deus só era adorado domingo à noite, quando eu canto. Na quarta, quando eu me reúno, na reunião de oração, quando eu jejuo. Gente, isto é algo que não faz sentido à luz do Gênesis. Quando Deus chamou eu e você, Ele nos colocou no jardim e disse: vai viver a vida, cuida do mundo e vai trabalhar. Vai se alegrar nesse jardim, vai descobrir as coisas. Essa visão dualista nossa é responsável por uma grande agressão que as igrejas estão colhendo fruto hoje disso. Qual é a agressão? A agressão é que nós achamos que servir ao Senhor é só o pastor que faz. É só quem prega o evangelho que faz. É só quem é missionário que faz. Nós não vemos que Deus nos chamou para nós sermos sacerdotes dele em meio aos nossos escritórios, em meio aos nossos consultórios, em meio aos nossos desenhos na área da engenharia, em meio à matemática, em meio à computação, em meio à configuração gráfica, em meio a isso Deus nos chamou para adorar. Por quê? Porque Deus é o grande Criador que coloca toda a matéria-prima na sua mão. Ele te abençoa no processo de desenvolvimento e Ele também vai te abençoar nos resultados disso, porque Ele é o Senhor que quer que o mundo se desenvolva, cresça para o bem da humanidade.
profundamente triste quando eu percebo que as pessoas não conseguem descobrir a dimensão de serviço e adoração a Deus no seu ambiente de trabalho. Eles se esquecem de que Deus tem o desejo de abençoar a raça humana, de que Deus tem o desejo de implantar o seu reino nesse mundo. E quando eu e você servimos a alguém, quando eu e você prestamos um serviço que leva benefícios à humanidade, saiba de uma coisa: esta é a vontade de Deus para a sua vida. E Deus está com você neste lugar. E Deus só está esperando que você amanhã, na sua mesa de computador, ou na sua mesa do escritório, ou onde quer que você trabalhe, que você olhe além e diga: Senhor, Tu estás aqui e eu não sabia. E aí Deus deseja ser adorado nesse ambiente. O que é que isso tem a ver com a opressão que você sofre? Tem tudo. Porque nós recebemos cobranças. Agora nós andamos em outros trilhos. Percebe? Eu trabalho numa equipe onde a pressão, e eu sou da área comercial. A pressão por melhores negócios, por mais vendas, por mais envolvimento no mercado, por conquista de mercado, a pressão é imensa. E eu participo de convenções. Nessas convenções, eu fico sentado lá como vocês estão aí. Só que vem um diretor comercial e diz: nós temos que chegar aqui, nós temos que alcançar isso, nós temos que bater essa meta, nós temos que conseguir isso. E é o seguinte: se a gente não chegar, se dissolve toda a equipe do Brasil. Sabe essas coisas que todo mundo que está ouvindo diz: meu Deus, isso tem que acontecer. Porque se isso não acontecer, eu estou frito. Se nós não atingirmos essa meta, desde a diretoria até o faxineiro, isso aqui é dissolvido. E eu olho para todos os meus amigos que estão sentados lá e eu vejo eles querendo se esconder. Há um sem número deles que, quando acaba, a gente vai para o coffee break, eles ligam para a esposa e dizem: meu bem, eu não sei o que vai ser. Estou desesperado, os caras estão pressionando até a alma. E eles estão andando nessa filosofia de que o mundo é controlado por eles e eles têm que fazer algo. E o que é que eu faço nessa hora? Eu fico lá dizendo para o Senhor: Senhor, muito bem, tem esse negócio aí que eles estão pedindo. Se o Senhor achar que a gente deve atingir isso aí, dá-nos inteligência e vamos para frente. Se o Senhor achar que isso não vai ser atingido, os caras vão dissolver essa equipe, tu sabe todas as coisas, o Senhor manda, o Senhor é o dono. Só vamos ter que remanejar isso aqui, nós vamos prestar esse serviço de adoração em outro lugar. Quanto a mim, eu sei que o Senhor disse: busque em primeiro lugar o meu reino, todas as demais coisas vão ser acrescentadas a você. E aí eu ligo para minha esposa e digo: meu bem, estou com saudades. Dá um beijo no João Gabriel, dá um beijo na Pri, um beijo para você, daqui a 4 meses estou voltando, Deus abençoe, tchau. Por quê? Somos cristãos, irmãos. Só há um Senhor diante do qual nós dobramos os nossos joelhos, e esse Senhor chama Jesus Cristo. Esse Senhor chama-se o Senhor dos Senhores, a quem Deus tudo entregou, e diante de quem as Escrituras dizem: todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é isso que nós fazemos nas nossas profissões. E é por isso que nós temos a possibilidade de sermos os melhores profissionais onde nós estamos. Porque nós operamos na base, não da pressão, nós operamos na base do amor. Nós sabemos das cobranças e das responsabilidades. Mas o que é que nós fazemos? Nós estamos amando. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos andando naquele que morreu por nós. E todos os dias, o desenvolver do nosso trabalho não passa de uma grande oração
Porque oração é esta intimidade com Deus que nós temos todos os dias, em todo tempo e em qualquer lugar. Esse é o segredo da tua libertação. Esse é o segredo da tua felicidade. Porque o Salmo disse para nós: se o Senhor não colocar a mão nessas vendas, em vão você vai sair para vender. O Senhor disse, as Escrituras dizem, se o Senhor não colocar a mão nesses clientes, em vão todas as estratégias que você está fazendo, eles não virão. O Senhor disse, se Ele não colocar a mão nesse ministério, em vão trabalha, em vão busca, em vão investimos, porque se o Senhor não fizer, nada acontecerá. O que é que eu faço? Eu só entro no trabalho que Deus está fazendo e eu coopero com Ele, porque Ele, enfim, é o Senhor absoluto de todas as coisas. Deus está operando na indústria farmacêutica porque Ele quer desenvolver novas drogas, no bom sentido, drogas. Ele quer desenvolver novas drogas para a cura das nações? Quer. Nós conhecemos muito pouco dos fungos que existem no mundo. Nós conhecemos muito pouco das espécies que existem no mundo. Há um sem número de animais que nós não temos catalogados. A cada dia biólogos descobrem novas coisas, tanto na fauna como na flora. Há um sem número de minerais que nós estamos estudando o desenvolvimento disso. E Deus sabe, porque Deus é o Criador, e Ele sabe que nessas coisas que nós não conhecemos está muito provavelmente a cura para o câncer, para a AIDS. Então, sem número de doenças que destroem a humanidade. Está a cura para aqueles que sofrem de hipertensão, colesterol elevado, tudo isso. E Deus te chamou para você entrar nesse jardim. Seja qual for a sua área, Deus chamou você para você adorar neste lugar. Se o Senhor não fizer, nós não vamos fazer. O nosso caminho é buscá-lo de todo o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero neste lugar fazer o melhor, adorar ao Senhor e servir-te com toda alegria e andar nos trilhos do amor, não nos trilhos da opressão. Eu não serei manipulado, eu serei alguém que adora, eu serei alguém que se entrega, eu serei aquele que faz da minha vida, do serviço que eu tenho, do lugar que eu estou, um altar para que o Senhor seja adorado, para que pessoas conheçam que eu sou alguém com qualidade no meu fazer, no meu relacionar, no meu envolvimento com as pessoas. Eu sou alguém que te adora profundamente. Um outro ponto que eu queria dizer a você é que existem dois tipos de opressões profissionais. Uma eu já falei, é aquela que você recebe no seu ambiente de trabalho. Essa aí nós já conversamos. A segunda, o segundo tipo de opressão no ambiente profissional, quem leva para dentro de você é você mesmo. É você mesmo. Então você pode ser oprimido tanto por um chefe, mas você pode muitas vezes ser muito mais oprimido por você mesmo. Por você mesmo. São estas absolutas cobranças que você coloca, esses alvos inatingíveis que você coloca para você mesmo, e que quando você, de alguma maneira, não consegue atingi-los, você é o seu principal tirano, que faz com que você seja punido profundamente por aquele fracasso. Existem dois tipos de opressão no ambiente profissional. O primeiro é essa filosofia que nós vivemos nesse mundo em que nós estamos, e essa mentalidade que trata pessoas como coisas. O segundo tipo de opressão é aquela que você leva para dentro de você mesmo.
É esse perfeccionismo, como se tivesse alguma coisa dentro de nós que nós precisássemos fazer, e nunca está bom. E nunca está bom. Sempre que nós atingimos um determinado nível, a gente chega lá, a gente atingiu e a gente não consegue sossegar. A gente diz assim, esse negócio que eu cheguei, que eu atingi, não me satisfaz. Eu preciso de algo mais, de algo mais. Ou então, quando eu faço algo, quando eu coloco as minhas mãos em algum a fazer, quando acaba, a minha sensação é de que aquilo não vale absolutamente nada. E eu fico oprimindo a mim mesmo. Eu fico colocando sobre a minha própria pessoa um peso insuportável de carregar. O que é que está acontecendo com a gente? O que é que está acontecendo com a gente que nós olhamos para dentro de nós mesmos e não conseguimos ser felizes naquilo que nós fazemos? Por que é que o nosso cristianismo não tem conseguido nos ajudar nisso? Por que é que o nosso cristianismo não tem mudado esta relação nossa para com a gente mesmo no ambiente de trabalho? Por que é que o nosso cristianismo não tem nos ajudado a olhar para isso e a dizer, Senhor, eu estou feliz, graças eu te dou, e eu quero a cada dia um desenvolvimento, mas sem essa doença que eu estou trazendo para dentro de mim mesmo, que faz me sentir que me faz sentir uma pessoa destruída, que me faz eu sentir alguém que não tem o menor valor nessa história. Por que é que o nosso cristianismo não nos ajuda nisso, irmãos? Deveria ajudar. Há uma distância imensa entre o que nós acreditamos e o que nós somos. E é por isso que nós estamos tão opressos no ambiente profissional. Quando Deus disse que ama você, isso às vezes não faz sentido nessa ambiência profissional. Por quê? Porque parece que a gente fica com a fé nas dimensões abstratas da vida. Mas quando Deus disse que ama você, guarde isso no seu coração. Isso é para que você, quando colocasse as suas mãos nas coisas que você faz, visse, sentisse e percebesse este amor de Deus por você ali. E quando Ele diz desse amor, quando você olhasse o produto do teu trabalho, o resultado do teu trabalho, era para que você olhasse aquilo e dissesse, Senhor, o Senhor me beneficiou com a tua graça, com os talentos, com a inteligência, com o cuidado com os teus. Obrigado, Senhor. Eu vejo as obras de um ser humano em comunhão com Deus, e eu estou dizendo, juntamente com o Senhor, a mesma frase que o Senhor disse quando criou o mundo. É bom. É muito bom. Por que é, meus irmãos, que nós estamos nos punindo profundamente? Porque de alguma maneira nós estamos